Fala, galera. Já deu 6:06 aqui. Eu vou fazer o seguinte: muita gente falou que queria assistir a aula, mas iria assistir gravada. Então, como ninguém apareceu, eu vou dar aula aqui pelo Zoom e as dúvidas vocês podem tirar comigo lá pelo Telegram ou pelo Instagram, ok? Então, vou fazer a aula aqui, vou gravar e aí as dúvidas a gente fica para depois. Então, vamos lá, galera. Aula hoje a gente vai falar um pouquinho da história da Lauren Fisher, uma atleta aí dos games que já teve excelentes resultados, e quais os indicadores que o Chris usa para monitorar a intensidade dos seus treinos. Ok? Eu vou começar primeiro a me apresentar, para quem não me conhece, está pegando essa aula aí sem me conhecer. Meu nome é Gabriel, eu trabalho com o CrossFit desde 2010 e recentemente, ano passado, eu fiz uma parceria com o Chris, depois de traduzir alguns cursos dele, onde eu ia ajudar a divulgar a metodologia dele, o conhecimento dele aqui no Brasil. Eu sou professor de educação física, já atuo há um tempo no mercado e meu foco sempre foi o CrossFit. E a minha função aqui é não só entrar como intérprete e fazer a parte da tradução do inglês, que eu sei que ainda pega muito para muitos brasileiros, mas a minha função também é traduzir um pouquinho da fisiologia por trás. O trabalho que o Chris faz com os atletas de alto nível é um trabalho que muitas vezes algumas das partes são empíricas e eu acredito muito que no alto nível, pelo menos com o Chris, ele testa muitas coisas com os atletas dele. E alguns desses testes a gente ainda não tem referências bibliográficas a respeito. A ciência ainda não conseguiu acompanhar essa parte aí do esporte. Eu acredito que é uma questão de tempo, né? Eu acho muito que no alto nível o pessoal que está lá está preocupado em competição, em resultado, e aí eles acabam testando coisas novas, e aí a ciência vem pegando esses testes, aplicando a metodologia científica para realmente ver se é válido, se não é válido, se é aplicável em populações diferentes. Então, a minha função aqui é tentar traduzir um pouquinho da fisiologia por trás do que o Chris faz. Nem tudo eu consigo, porque, como eu falei, algumas coisas ele não tem referência, ele testou, aplicou, deu certo, replicou, testou de novo. Então, a gente vai traduzindo o que a gente consegue. O que eu gostaria que vocês não tirassem dessa aula, galera? A gente vai passar aqui alguns dos indicadores, algumas tabelas, algumas coisas que são muito aplicáveis, que vocês conseguem aplicar muito rápido. Só que eu acho que tudo que a gente consegue aplicar muito rápido, pelo menos a minha visão da educação física, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode deixar de levar o princípio da individualidade biológica com o seu aluno, o contexto dele, o seu contexto, o que está acontecendo ali por trás, e não cair naquele perigo do Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho que de jeito nenhum é isso que eu quero passar para vocês. Eu acho que o importante é entender os fundamentos por trás. Se a gente entende os fundamentos por trás, a fisiologia por trás, a ciência do esporte por trás, a gente consegue aplicar isso em vários cenários diferentes e adequar a nossa realidade. Começando um pouquinho com a história da Lauren Fisher, né? Ela é uma atleta aí que já participou de 6 games, tanto na categoria individual quanto por equipes. Ela tem 26 anos hoje, se eu não me engano, pesa 60 e poucos quilos, 65, e já foi da seleção americana de levantamento de peso olímpico. Então, ela é uma atleta aí com os resultados fenomenais, e ela conheceu o Chris através do Garrett Fisher, que é esse irmão dela aqui, ó. O Garrett treinava com o Jason Khalipa, eles eram parceiros de treino lá em 2012, 2013, na Norcal, e eles treinavam juntos com o Chris. A Lauren viu os resultados que o irmão dela estava tendo com os treinos de corrida, e ela foi e chamou o Chris para poder ajudar ela também. Dando sequência, eu acredito que hoje a ideia dessa aula é trabalhar com 3 pontos. Como a gente está fazendo essas aulas rápidas, curtas, eu quero tentar fechar em 30 minutos, eu vou tentar ser bem objetivo. Quais os 3 pontos que a gente quer falar hoje? Os treinos clássicos de endurance que o Chris aplicou e que chamaram a atenção da Lauren Fisher.
a precisão da prescrição dele, como ele é muito preciso quando ele precisa ser com os atletas, e a importância disso. Eu vou dar ferramentas práticas de como vocês podem usar as ferramentas que ele utiliza com seus alunos, com seus atletas. E a gente vai falar um pouquinho da fisiologia por trás. Entender um pouco os mecanismos aí por trás das ferramentas práticas. A gente vai falar da teoria por trás da ferramenta prática que ele utiliza. Direto ao ponto, então. O Chris, quando estava trabalhando com o Garrett Fisher, com o Jason Khalipa, ele passou alguns treinos clássicos de endurance. Eu falo clássicos de endurance porque ele era um cara que foi atleta de Ironman, uma das provas mais de volume maior, eu diria, assim, de todos os esportes. É uma prova onde você tem que nadar 4 km, logo em seguida pedalar 180 km e terminar com uma maratona. Então é um esporte de mais de 10 horas de duração. Um cara que termina muito bem, termina abaixo de 9 horas. Então é uma prova com volumes muito altos, duração muito alta. E ele pegou o clássico que ele aprendeu nesse esporte e trouxe para o CrossFit, que era predominantemente algo curto, se comparado com o que ele fazia. Alguns exemplos clássicos aqui que eu trouxe, esse Yatsu 800, esse treino é um treino típico de maratonistas, onde eles fazem 10 séries de 800 metros de corrida, com um descanso de 1 para 1. Ou seja, eles têm que descansar ao mesmo tempo que eles demoraram para fazer os 800 metros. E a ideia é ser um pace forte. Então, são 10 séries num pace forte, mas que você consiga manter durante as 10 séries. Outro treino que não é muito comum da gente ver nos atletas de CrossFit fazer, foi esse que ele prescreveu para o Khalipa, acho que 3 semanas antes dos Games, ele mandou o Khalipa fazer um treino contínuo de 32 km. Eu acho que é um volume aí, se você pegar os atletas de CrossFit, aí, poucos correm mais do que 10 km, 15 km, numa preparação aí. Então é algo que hoje eu acho que as pessoas já estão entendendo a importância de treinos mais longos nas competições e para os alunos do boxe também, mas eu vejo que naquela época, 2012, 2013, pouquíssima gente fazia isso. Eu me arrisco a dizer que ninguém estava botando seus atletas que estavam qualificados no Games para correr 32 quilômetros antes de uma prova. Então, vendo esses treinos clássicos, quando a Lauren viu esses treinos e viu que ninguém estava fazendo isso, ela viu os resultados que o irmão dela estava tendo, ela foi, chamou o Chris e falou, olha, quero trabalhar com você, e seguiu junto do irmão. Só beber um gole aqui. Dando sequência. Segundo ponto da aula, a precisão na hora de prescrever. A gente viu em uma das entrevistas da Lauren Fisher que, por ser uma atleta de levantamento de peso olímpico, ela estava acostumada com precisão. Ou seja, você vai fazer uma série de agachamento, você vai fazer 3 repetições a 85%, você vai fazer 4 séries de 5, a primeira a 65, a segunda a 75, a terceira a 75, a quarta a 77,5. Então, ela estava acostumada com precisão na hora de treinar, no levantamento de peso. Agora, nos treinos de corrida, antes dela conhecer o Chris, ela não fazia esse tipo de coisa. Ela não era tão precisa na hora de treinar esses estímulos aeróbicos, esses estímulos de corrida. Foi uma coisa que ela conta que o Chris trouxe. Os treinos de corrida dela com o Chris são muito precisos. A gente vai ver que ele trabalha com pace e ele mede intensidade através da velocidade. Então, os paces para cada parte do treino são muito precisos e muito parecido com o que a gente vê no levantamento de peso. Você vai fazer tantas repetições em tal porcentagem. Então, não é sai botando peso aí na barra. Cara, a intensidade é pré-determinada e é muito específica. Eu acredito muito que no alto nível isso faz muita diferença. Eu não preciso nem falar, né? Quanto mais difícil é a competição, quanto mais pessoas estão lá tentando brigar por aquele mesmo lugar, mais preciso tem que ser o treinador, mais assertivo ele tem que ser.
Então, ela comenta muito isso, que a diferença dos treinos com Cris foi a precisão na hora de prescrever os treinos de corrida e os treinos aeróbicos. Isso lembrou ela muito dos treinos de levantamento de peso olímpico. E aí, quando a gente fala de precisão, eu acredito que é importante a gente diferenciar os treinos para atletas, pessoas igual a Lauren Fisher, que são atletas que vão para o Games, o Mundial de CrossFit, tem que ter o melhor desempenho lá, e o pessoal do boxe, que são aqueles atletas de fim de semana, que são os nossos alunos, que são aquelas pessoas que estão lá por qualidade de vida e que não são atletas. Eu acho que é importante a gente diferenciar isso aí. E na hora de diferenciar, a gente consegue ver o seguinte, a gente consegue ver que para um atleta, na metodologia do Cris, o que ele faz? Ele faz uma avaliação. E o que é bom dessa avaliação? O bom dessa avaliação é que quando você vai prescrever, você vai ser mais assertivo, você vai conseguir ter a precisão. Porém, se você tem que fazer uma avaliação com cada pessoa que você está trabalhando, isso é menos acessível. Então, isso fica muito claro quando a gente vê os treinos do Cris que ele posta no Instagram, que ele divulga para todo mundo, versus os treinos que ele tem para os atletas dele. Os treinos para os atletas dele têm uma avaliação. Eles fazem alguns testes. Testes de 1.600 metros na corrida, teste de 400 metros na corrida, teste de VO2 máximo com espirometria. Então, assim, é mais assertivo. Porém, a gente não... É difícil fazer isso para a população geral, é difícil fazer isso no seu box, é difícil pegar todos os alunos e fazer um teste de VO2 máximo com espirometria. Fica menos acessível. Então, nos atletas a gente tem isso, uma avaliação, alguns testes e uma assertividade, uma precisão maior. Porém, não é fácil fazer isso com todo mundo. Até mesmo o Cris, que tem muitos atletas de alto nível, ele trabalha com já teve mais de 40 pódios nos games. E nem todo atleta ele consegue fazer a avaliação do jeito que ele quer, porque são atletas no mundo inteiro. Então, mesmo com atletas de alto nível, no nível do games, ele ainda não consegue ter o máximo de avaliação que ele gostaria. Isso vai variar muito do atleta, da disponibilidade dele, do qual país que ele está. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Chegou. Então, vamos lá, galera. Essa tabelinha parece complicada, mas é uma ferramenta muito legal que a gente trouxe para a aula hoje aqui, que quando a gente está falando de atletas, de testes e de precisão, isso aqui é uma ferramenta muito legal que a gente consegue utilizar. O que é isso? Eu vou traduzir aqui. Essa tabela é uma tabela que o Cris passou para a gente. Ela pega, primeiro aqui, o tempo de uma milha. Uma milha são 1.600 metros de corrida. Ele geralmente faz esse teste na pista de atletismo para ser o mais preciso possível. Ao fazer esse teste, você consegue aí saber mais ou menos em que ponto está o seu atleta. Se ele fez 1.600 metros em 5 minutos, em 5:30, em 7:30, 12 minutos, você tem essa faixa aqui para trabalhar nessa tabela. Você faz esse teste, o que você tem aqui na segunda parte, na segunda coluna? Você tem uma estimativa do limiar de lactato, você tem uma estimativa do pace para uma distância de 400 metros do seu limiar de lactato. Então, o que é isso? Para um atleta que consegue fazer, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó. Acho que a minha milha está mais ou menos aqui, entre 8:15 e 8:30. Tá muito boa não. Vamos lá. Acho que hoje eu consigo melhorar, mas se fiz esse teste tem um tempinho. Vamos supor para mim, um cara que fez uma milha aí em 8 minutos. Vamos lá. A minha estimativa aqui de pace para uma distância de 400 metros vai ser entre 2:06 e 2:13. Então, o que é isso? Eu vou explicar um pouquinho lá na frente quando a gente falar da fisiologia do limiar de lactato. Mas primeiro, o que essa tabela está mostrando para a gente é, se eu fiz um teste de uma milha em 8 minutos, a minha faixa aqui para eu trabalhar para o meu limiar de lactato vai estar entre 2:06 e 2:13 para percorrer 400 metros.
Conseguiram visualizar isso? Eu sei que, como não tem ninguém aqui na aula comigo, às vezes vai ser difícil tirar dúvidas. Mas essa tabela aqui é muito importante. Então, qualquer dúvida, galera, me manda depois. Nessa estimativa aqui, ó, é uma ferramenta que eu tenho para conseguir ser mais preciso, para conseguir, sem às vezes botar um atleta para fazer um teste VO2 com ergospirómetro, que vai ser o mais preciso, mas às vezes a gente não tem acesso a isso, eu consigo trabalhar usando essas faixas. Segunda coluna é uma estimativa de um teste máximo de esforço para 6 minutos. Então, se eu for correr 6 minutos, provavelmente a gente tem essa estimativa aqui, ó, de que se eu fiz uma milha em 8 minutos, eu vou atingir 1.240 metros. E a minha velocidade no VO2 máximo em metros por segundo. Então, minha velocidade no meu VO2 máximo seria de 3,44 metros por segundo. O meu pace para uma distância de 400 metros nesse VO2 máximo seria 1 minuto e 56. Então, estou bebendo agora aqui. Para que essa tabela? Para que esse tanto de número? Se você tem um atleta, você não consegue fazer um teste de VO2 com ergospirómetro, você só tem acesso a um teste na pista ali, você quer trabalhar com precisão, utilizando intensidade como seu parâmetro, você pode usar essa tabela aqui. Para ser muito preciso, a gente sabe que tem outras formas de trabalhar. Tem muita gente que trabalha com frequência cardíaca. O Chris, em específico, não trabalha com frequência cardíaca. Ele utiliza a velocidade como parâmetro de intensidade. Então, ele utiliza a velocidade para medir a intensidade dos treinos do seu atleta. Por isso que ele prescreve os treinos dos atletas de alto nível dele. Cara, você não vai fazer 200 metros forte. Você vai fazer 200 metros nesse tempo aqui, nessa faixa que ele utiliza essa tabela para prescrever. Isso aqui é um exemplo com o teste 1600, que é um dos testes mais comuns que ele usa, e o pace para 400 metros, que também é uma distância muito comum nos treinos dele. Resumindo então, galera, o atleta tem que ter uma prescrição muito precisa. O Chris não utiliza frequencímetro, não trabalha com frequência cardíaca, ele trabalha com velocidade. Muito parecido com o levantamento de peso quando a gente fala de porcentagens. E para ajudar as pessoas, ele montou essa tabela. Se você quiser fazer um teste 1600 e saber qual que é o seu pace para determinada distância em 400 metros, para determinada intensidade em 400 metros. Essa informação aqui, ó, o seu limiar de lactato estimado, é uma informação muito importante, a gente vai ver ela porque no final da aula. Então, o objetivo dessa tabela é o quê? Mostrar para vocês como que é o raciocínio do Chris ao usar intensidade, ao usar velocidade como parâmetro de intensidade. Essa tabela aqui é uma ilustração disso. Beleza? Existem outras formas de analisar a intensidade durante o exercício. Uma das formas é a PSE, percepção subjetiva do esforço. A gente tem alguns tipos de escala. Na PSE, você não precisa de fazer uma avaliação. Sem avaliação, o que acontece? A gente não é tão assertivo, porém, a gente consegue ser mais acessível. Por isso que ele utiliza isso para trabalhar com o pessoal do box. Vocês conseguem ver nos treinos que ele posta no Instagram, nos treinos conhecidos dele, a gente consegue ver isso claramente. Ele prescreve, ele não utiliza uma escala de PSE de 0 a 10, mas ele trabalha com um estímulo fácil, moderado, difícil e esforço máximo. Então, é uma escala subjetiva de esforço. Dessa forma, ele consegue atingir uma população maior. Se ele tem uma turma coletiva ali, várias pessoas, ele consegue atingir mais fácil. Então, não significa que você vai trabalhar com o pessoal do box, você não tem que ter um padrão, você não tem que ter um parâmetro de intensidade. Você pode usar a escala subjetiva de esforço. Você pode usar de 0 a 10, fácil, moderado, difícil. O importante é você ter uma ferramenta para monitorar a sua intensidade. Você vai conseguir ser muito mais preciso
com uma avaliação, com um teste VO2 ou com um teste 1.600 metros, a tabela que o Cris utilizou. Mas você também consegue ter precisão com a escala. O que não pode acontecer é você não ter precisão. O nosso público, o pessoal do CrossFit, é um pessoal que faz muitas coisas. E o Cris repete muito isso. Cara, o nosso pessoal faz ginástica, faz levantamento de peso, tem que fazer o WOD. Então, cara, se você vai botar ele para fazer um treino de corrida, você tem que aproveitar ao máximo aquele tempo para ele fazer a corrida, porque ele não vai correr muitas vezes. O cara de CrossFit não vai correr 4 vezes na semana, é muito difícil. Então, você tem que aproveitar aquela hora ali que ele decidiu correr, você tem que ser o mais preciso possível, você tem que maximizar o tempo dele ali, porque ele não vai ter muitas sessões de treino, você tem que ser preciso e aproveitar aquela sessão. Então, a precisão no pessoal do boxe, ela acontece. Ela não é tão assertiva quanto um teste, mas ela acontece. Então, vamos entender por que é importante a gente ser preciso. Por que o Cris utiliza aquela tabela como estimativa do limiar de lactato? E aí a hora que entra a fisiologia. O limiar de lactato, eu vou tentar, galera, ser muito curto aqui, porque o meu tempo também já está dando, mas eu vou tentar ser bem objetivo, resumido, e não vou aprofundar muito, porque isso é um tema muito complexo, as pessoas estão estudando lactato há quase um século, e eu vou tentar ser o mais objetivo e simples possível. Limiar de lactato, galera, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que com o aumento da intensidade do exercício, a gente começa a acumular lactato no músculo. Um acúmulo de lactato e de H+. O que acontece? Aumentou a intensidade, aumentou o lactato. As mitocôndrias não conseguem limpar esse lactato em tempo hábil. E o que vai acontecer? Se você continua essa intensidade, a mitocôndria não está conseguindo limpar aquele lactato. Esse lactato vai cair para a corrente sanguínea. E quando esse lactato cai para a corrente sanguínea e esse nível de lactato na corrente sanguínea sobe, é a hora que a gente não consegue mais manter a intensidade daquele exercício. Essa é a forma mais resumida e mais objetiva que a gente consegue passar esse conceito. Voltando, aumentou a intensidade, aumenta o lactato e o H+, a mitocôndria não consegue limpar esse lactato em tempo hábil. Se você manter aquela intensidade, o que vai acontecer? O lactato vai para a corrente sanguínea e quando o nível de lactato da corrente sanguínea está muito alto, sua intensidade vai cair. Você não consegue segurar. Não tem força do pensamento que segura essa intensidade. Ela vai cair. Então, por que isso é importante para nós como treinadores? Cara, se você tem ali um teste que dá uma estimativa da sua limiar de lactato, você tem uma precisão muito maior na hora de prescrever o seu treino. Você sabe que se você passar muito aquela faixa ali, seu atleta não vai conseguir manter aquela intensidade que você programou. Então, se você tem essa ferramenta e você entende a fisiologia por trás, você consegue prescrever treinos muito melhores. Voltando, galera, revisão. Tá errado isso aqui, deixa eu corrigir. Primeiro ponto que a gente viu hoje não foi volume, primeiro ponto que a gente viu hoje foi os treinos clássicos de endurance. Isso aqui foi da aula da semana passada, perdão, galera. Ao vivo é assim. O primeiro ponto que a gente viu foi os treinos clássicos de endurance. O segundo ponto foi a precisão na hora de prescrever. E o terceiro ponto foi a fisiologia. Então, a gente falou que o Cris pegou os treinos, né? Pegou a experiência que ele tinha como atleta de Ironman, ele foi atleta de Ironman durante 10 anos, pegou essa experiência dele e aplicou no CrossFit. Ele testou, ele não sabia se isso ia dar certo, porque em 2012, 2013 não tinha ninguém no esporte fazendo isso.
Ninguém botando os atletas para fazer 10 séries de 800 metros. Ninguém botando os atletas para correr 32 quilômetros. Ele pegou isso e testou no Calipa e no Garrett Fisher. Isso deu muito certo, chamou a atenção da Lauren Fisher, a irmã dele, e hoje, após vários anos treinando com o Chris, ela é uma das atletas de maior nome aí no esporte. Lógico, né? Não é só coisa do Chris, o Chris é só o preparador de corrida, ela é uma atleta que tem levantamento de peso, ginástica, crossfit, trabalha com o pessoal da Invictus, mas assim, o Chris fez parte. A precisão, ela acontece se você faz uma avaliação. Se você faz uma avaliação, você vai ser mais assertivo, mas é mais difícil de você atingir um número grande de pessoas. Se você não faz uma avaliação, você não vai ser tão assertivo, mas você consegue atingir um número maior de pessoas. Independente se você vai atingir um número maior ou menor, você tem que ser preciso. Você tem que fazer valer o tempo daquele cara de CrossFit que está tirando meia hora, 40 minutos, 1 hora para correr. Porque ele não tem muito tempo. Independente se ele é um atleta, se ele é uma mãe solteira que arruma um jeito de treinar, você tem que aproveitar o tempo daquele cara. E para aproveitar, você tem que ser preciso. Para ser preciso, você pode utilizar algumas ferramentas. Monitorar pela frequência cardíaca, monitorar pela velocidade, que é como o Chris faz, um teste de VO2 com ergospirometria, a escala de PSE, se você quer trabalhar com o público mais geral. Independente do que você está fazendo, você tem que ser preciso. O Chris, com os atletas dele, utiliza aquela tabela, utiliza o teste de VO2 com ergospirômetro e mede exatamente o pace que o atleta vai fazer. Então, ele pega ali aquela tabela, estima o limiar de lactato e consegue prescrever treinos precisos. Se você não quer utilizar aquela tabela, você pode utilizar a frequência cardíaca, você pode utilizar a PSE, mas não deixe de utilizar alguma coisa. E se a gente for entender a fisiologia por trás de por que fazer isso, a gente faz isso porque se a gente prescreve alguma velocidade, alguma intensidade acima do meu limiar de lactato e tenta segurar aquela intensidade, não, cara, você vai segurar essa intensidade aí, vai, força, determinação, não vai dar certo. O lactato vai subir, vai chegar na corrente sanguínea e o aluno, seu atleta, não vai conseguir segurar aquela intensidade. Não há força de vontade que consiga superar isso. Pelo menos nenhuma na literatura, né? Eu abro aqui para perguntas, mas como não tem ninguém na aula, eu já vou passar. Bônus, galera. Bônus da aula de hoje é a ferramenta. Para quem assistiu essa aula até o final aí, mesmo sendo uma gravação, eu vou mandar aquela planilha de limiar de lactato estimada pelo tempo de 1.600 metros. Para que eu mande ela, me manda um direct no Instagram, me manda uma mensagem no Telegram, que eu vou mandar aquela planilha para você. Aquela ferramenta é muito legal e muito prática. É isso. Muito obrigado pela participação. Você que está assistindo aí, muito obrigado por me assistir até o final. Esse projeto aí do Aerobic Capacity Brasil é um projeto paralelo meu aí. E eu tenho um box, para quem não sabe, eu tenho um box aqui em Belo Horizonte e eu acho que o Chris é um cara que tem muito a trazer para a gente em questão prática e eu estou tentando traduzir esse conhecimento aí para ajudar o maior número de treinadores aí no Brasil, porque é um conteúdo muito legal e eu acho que quanto mais a gente tentar aproximar a ciência do que o pessoal do esporte está fazendo lá em cima, eu acho que todo mundo tem a ver. Então é isso, galera. Vou ficando aqui. Um abraço e até!